Um segredo que poderia destruir uma coroa, um amor proibido entre um escravo negro e a rainha, um amor que jamais deveria ter existido e uma gravidez que sacudiu todo o reino. Mas o mais impactante não foi o escândalo, e sim a decisão que a rainha tomou diante de todos. Antes de começar o vídeo, convido você a se inscrever no canal e nos contar de onde está nos assistindo. No reino de Terra Branca, onde a neve cobre as ruas como um sudário e a lei pesa mais do que a misericórdia, Malik é apenas uma sombra, um escravo sem sobrenome, sem voz, sem direito de existir além do trabalho. Serve os corredores frios do palácio com as mãos nuas, ajoelhado sobre as lajes de pedra, limpando a terra que os nobres arrastam em suas botas com um desprezo que já não precisa de palavras. Invisível até ser visto. Aurélia, a rainha, vive cercada de cetros, tapeçarias e juramentos que nada significam. Ignorada por um rei mais preocupado com tratados do que com a própria esposa, vigiada por donzelas que respondem à sua sogra, prisioneira de joias que pesam mais do que qualquer corrente, aprendeu a ocultar o tédio atrás de sorrisos vazios. Apenas a solidão lhe faz companhia, até que seus olhos se cruzam com os de Malik. Um encontro breve, mas profundo como um abismo. Ele não a olhou por ousadia, mas por acidente, tentando se afastar com o cântaro de água nos braços. Ela, no entanto, o olhou por fome, fome de algo vivo, fome de algo real. E, nesse instante, embora nenhum dos dois soubesse, algo mudou. Na penumbra de um corredor lateral, a rainha-mãe, Isadora, observava sem ser vista. Seus dedos frios e cheios de joias se entrelaçaram lentamente enquanto seus lábios desenhavam uma linha quase imperceptível. Não falou, mas em sua mente, o pensamento se cravou com a firmeza de um decreto: se esse fio invisível entre o escravo e a rainha se esticasse, ela mesma se encarregaria de cortá-lo antes que enredasse toda a coroa. Mas o fio já estava atado. Não era grosso nem evidente, mas fino como um sussurro e, no entanto, tão resistente que nem o aço nem a distância poderiam rompê-lo. Malik seguiu seu caminho, sem ousar virar a cabeça, mas sentindo na nuca o peso de um olhar que não o condenava, mas o chamava. Aurélia, de pé entre suas damas, ocultou numa leve inclinação de cabeça o que na verdade era um gesto de reconhecimento. Naquela mesma noite, quando a neve começou a cair em silêncio sobre os telhados do palácio, ambos pensaram naquele instante sem entender por quê. Nenhum pronunciou palavra sobre isso, mas, nos cantos de suas mentes, o eco daquele olhar não deixou de ressoar. O que nenhum dos dois sabia era que aquela centelha, quase imperceptível para eles, havia sido vista pelos olhos errados e esses olhos já haviam decidido que, para proteger a coroa, talvez fosse preciso destruir um coração. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com um céu baixo que parecia pressionar os telhados do palácio. Malik, como todos os dias, iniciou sua jornada antes que os sinos anunciassem a primeira missa. Caminhava com passos silenciosos, carregando no ombro o balde de água gelada que entorpecia seus dedos, e na outra mão uma escova gasta. Seus pés descalços, acostumados à pedra fria, o conduziam pelos corredores como se fosse parte das sombras que os habitavam. Cada estalo das vigas, cada eco de passos, lhe lembrava que seu lugar ali não era para ser visto, mas para servir sem deixar rastro. Em outra parte do palácio, Aurélia despertava numa cama ampla, mas vazia. O lado que deveria ocupar seu marido, o rei Arthur, estava intacto, ainda coberto pelos lençóis esticados. Era uma ausência que já não a feria, mas que também não podia ignorar. Vestiu-se lentamente, cercada por criadas que moviam as mãos com uma precisão fria, como se vestir a rainha fosse um ato mecânico, sem emoção. O ouro de sua coroa repousava sobre uma almofada, à espera, e para Aurélia, apenas olhar para ele já era um peso. Não houve palavras entre eles na noite anterior, e, no entanto, no silêncio de suas respectivas solidões, ambos haviam recordado o olhar que compartilharam. Ele, um escravo condenado à invisibilidade, ela, uma rainha condenada ao isolamento. Aquele cruzar de olhos havia aberto uma fissura no muro que separava seus mundos, e por aquela fresta se infiltrava algo perigoso, curiosidade. Enquanto Malik esfregava as lajes junto ao salão do conselho, ouviu, sem querer, o murmúrio de dois criados. Suas vozes, embora baixas, eram afiadas com o fio da fofoca. Dizem que a rainha falou com o escravo negro, sussurrou uma mulher, como se o simples fato de pronunciar aquilo já fosse um ato de ousadia.
Não é possível, respondeu o outro, mas seu tom não era de incredulidade, e sim de temor. Se for verdade, ele não durará muito no palácio. Malik não levantou a vista, não interrompeu o trabalho, mas cada palavra se lhe cravou como uma farpa. Não temia por si mesmo, havia vivido toda a vida com a certeza de que sua vida não lhe pertencia, mas entendia que um rumor, naquele lugar, podia ser mais letal que uma adaga. Nos aposentos da rainha, Aurélia recebia uma mensagem de sua sogra. Um papel breve, sem saudação nem despedida, escrito com tinta negra que parecia morder o pergaminho, neste palácio, cada gesto é observado. Não esqueça o que está em jogo. Não mencionava Malik, mas não era necessário. Aurélia sabia que Isadora tinha visto. Naquele dia, durante o banquete de inverno, os olhares se cruzaram novamente. Não houve conversa, nem sorriso, apenas o reconhecimento de que ambos haviam se tornado, sem querer, protagonistas de um jogo perigoso. Malik inclinou a cabeça, como ordenava o protocolo, mas o leve tremor de suas mãos não passou despercebido por Aurélia. E assim, sem que o pronunciassem, nasceu entre eles um pacto silencioso, fingir indiferença para proteger algo que mal havia começado. Um acordo frágil que, no entanto, seria posto à prova muito antes do que imaginavam, porque, no final da mesa, Isadora não apenas os observava, ela sorria. O sorriso de Isadora não era um simples gesto cortês, mas o fio de uma adaga envolto em veludo. Ela havia presidido intrigas demais para não reconhecer o cheiro de um vínculo nascente, e o que percebia entre Aurélia e o escravo era mais que um lampejo casual, era um fogo inicial que, se não fosse apagado logo, poderia queimar tudo o que ela protegera por décadas. Naquela noite, o grande salão estava iluminado por centenas de velas que tremiam nas correntes de ar, refletindo-se nas tapeçarias como se as figuras bordadas ganhassem vida. Os nobres falavam de colheitas, de tratados comerciais, da recente seca que deixara meio reino na penumbra e na fome, mas Isadora não ouvia nada disso. Tinha os olhos fixos em Aurélia, observando cada vez que suas mãos abandonavam o cálice de vinho, cada instante em que seus olhos se desviavam da conversa para deslizar, sem querer, para um ponto além da mesa, para onde Malik, discreto e calado, servia um prato a um conselheiro. Malik, por sua vez, sentia o peso daquela vigilância como se lhe apertasse o peito. Não podia evitar saber onde estava Aurélia na sala, era como se sua presença criasse um campo invisível que o puxava, mesmo quando se obrigava a olhar para o chão. Cada movimento seu, cada passo que dava com a bandeja, era calculado para não chamar atenção, mas sabia que o simples fato de existir dentro daquele olhar alheio já o tornava um alvo. Aurélia tentava, sem sucesso, disfarçar o interesse que aquele homem lhe despertava. Não se tratava apenas de atração física, havia nele uma resistência silenciosa que lhe era insuportavelmente magnética. Num palácio onde todos a tratavam como um objeto do inventário real, Malik era o único que parecia não querer nada dela. Nem favores, nem influência, nem alianças. Apenas cumpria seu trabalho, sem arrastar correntes de servilismo, embora as correntes físicas estivessem sempre presentes em sua vida. O banquete continuou, e as conversas abafavam o murmúrio dos músicos num canto. Mas, no meio da agitação, houve um gesto tão ínfimo que passou despercebido por todos, menos por Isadora. Ao se aproximar para lhe servir pão, Malik deixou, por apenas um segundo, que seus dedos roçassem o dorso da mão de Aurélia. Não foi um toque acidental, foi o mínimo contato possível que ainda pudesse ser chamado de humano. Um instante suficiente para que a pele de Aurélia se acendesse, e para que a rainha-mãe confirmasse suas suspeitas. A noite terminou com brindes e risadas ocas, mas, enquanto os convidados se retiravam, Isadora permaneceu sentada, como se esperasse o salão esvaziar. Quando Aurélia passou por ela, sentiu a mão magra da anciã segurá-la com firmeza. A voz de Isadora, quase um sussurro, arrepiou-lhe a pele. Neste reino, querida, os olhares matam e às vezes, o fazem mais rápido do que as espadas. Aurélia não respondeu. Seguiu caminhando, com as costas eretas, mas seu pulso batia nas têmporas como um tambor de guerra. Malik, do outro lado do salão, a viu-se afastar sem olhar para trás. Aquele contato fugaz havia acendido algo entre eles, mas também havia despertado um inimigo que jamais perdoava.
E em algum canto escuro do palácio, naquela noite, Isadora começou a tecer o primeiro fio de uma rede destinada a capturar os dois. A rede de Isadora não começou com facas nem venenos, mas com algo muito mais letal, palavras. Não eram gritos nem acusações abertas, mas sussurros bem colocados nos ouvidos certos. Num palácio como o de Terra Branca, onde as alianças eram frágeis e a ambição corria como vinho adulterado pelos corredores, bastava deixar cair a suspeita para que o resto do trabalho fosse feito pelas línguas alheias. Na primeira semana após o banquete, os murmúrios começaram como um boato sem forma. Uma dama de companhia afirmava ter visto a rainha se afastar para um corredor lateral quando Malik limpava as lâmpadas de óleo. Um ajudante de cozinha dizia ter ouvido sua risada verdadeira, não a impostada para cortes e recepções, vinda do mesmo corredor por onde o escravo passará segundos antes. Não importava se era verdade ou mentira, porque, na corte, a verdade sempre valia menos que a repetição. Aurélia sentia aqueles olhares pegajosos cada vez que caminhava pela galeria de mármore. Os criados abaixavam a cabeça, mas seus corpos se viravam levemente para ela, atentos, medindo qualquer gesto, qualquer sinal de confirmação do que já acreditavam. Nas reuniões do conselho, alguns homens conversavam entre si antes que ela entrasse, interrompendo as falas assim que haviam chegar, como se guardassem segredos que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Malik, por sua vez, sofria uma mudança mais silenciosa, mas igualmente perigosa. Os guardas da Porta Sul, que antes lhe permitiam a passagem sem mais, agora pediam que mostrasse autorizações e repetisse seu nome, como se precisassem de uma desculpa para atrasá-lo ou encontrar uma falta para punir. O capataz da criadagem começou a lhe dar tarefas mais pesadas e em locais menos visíveis do palácio, tentando afastá-lo dos salões principais, mas, ironicamente, essas mudanças só intensificavam os boatos. Porque, na lógica distorcida do palácio, afastar alguém era quase sempre sinal de que havia algo a esconder. Aurélia não sabia se deveria temer mais os rumores ou sua própria reação a eles. Porque o fato é que começara a procurá-lo com o olhar. No refeitório real, nos pátios, na capela, até nas sombras da biblioteca, onde o cheiro de pergaminho velho e cera derretida envolvia o ar. Surpreendia-se memorizando seu modo de andar, a tensão de seus ombros quando carregava baldes, a forma como sua respiração se tornava lenta quando se concentrava num trabalho. Numa tarde, enquanto a chuva batia com força contra as janelas, Aurélia encontrou-se sozinha na sala dos tapeçarias. As cores apagadas dos tecidos pareciam absorver a pouca luz, e o som da água no telhado era como um murmúrio constante. Foi então que ouviu passos, ao virar-se, viu entrar. Malik parou ao vê-la, e por um instante o silêncio foi tão denso que podia ser cortado. Não deveria estar aqui, minha rainha, disse ele, com a voz grave, sem olhá-la diretamente. Nem você, respondeu ela, e foi a primeira vez que falaram de igual para igual. Não trocaram mais palavras, mas não era necessário. O peso do não dito pendia no ar como uma corda tensa, e quando Malik saiu, Aurélia sentiu que sua ausência deixava um vazio tão real quanto se tivessem arrancado um tapete da parede. Na penumbra de um corredor próximo, Isadora havia presenciado toda a cena. Não houve contato, nem confissões, nem nada que pudesse ser usado como prova, mas, para ela, o gesto contido era mais revelador do que qualquer beijo roubado. Seu plano, agora, deixaria de ser um jogo de boatos para se tornar algo muito mais direto. E o que tinha em mente não apenas colocaria em risco a honra de Aurélia, mas a própria vida de Malik. Isadora, com sua frieza calculada, entendia algo que poucos no palácio viam com tanta clareza: o verdadeiro poder não estava nas mãos, mas na reputação. Destruir um nome era mais fácil do que destruir um corpo, e seus planos raramente exigiam sangue, pelo menos no início. Mas desta vez, algo no olhar de Aurélia para aquele escravo, aquela centelha que ela reconhecia como perigo, levou-a a cruzar uma linha que durante anos evitara. Porque um boato, se não fosse confirmado com algo tangível, podia morrer. E ela não tinha intenção de deixar que isso acontecesse. Naquela mesma noite, enquanto a corte celebrava o aniversário do sobrinho do rei no salão de banquetes, Isadora reuniu-se numa sala afastada com um homem a quem poucos ousavam encarar diretamente: Ramiro. Não tinha título nem cargo oficial, mas seu nome era sussurrado com uma mistura de medo e desprezo.
Era um executor de vontades alheias, um especialista em fazer problemas desaparecerem sem deixar vestígios. Sua presença enchia o aposento com um cheiro de couro velho e aço polido, e seu olhar era como a lâmina de uma faca, direto, frio e sempre medindo onde cortar primeiro. Quero que este homem desapareça, disse Isadora, deixando cair sobre a mesa uma bolsa cujo peso falou mais do que qualquer cifra. Ramiro abriu o saco e deixou as moedas escorrerem entre os dedos, ouvindo tilintar como quem mede um relógio de areia. E se ele resistir? Perguntou sem levantar os olhos. Não haverá resistência. Faça parecer um acidente. Ou uma fuga. Não me importa como, contanto que pare de respirar. E a rainha? Perguntou, e aí sim seus olhos buscaram os de Isadora. Ela sorriu com aquela calma venenosa que lhe era característica. A rainha permanecerá intacta. Mas quando ele cair, quero que pareça que ela esteve envolvida. Quero que todos acreditem que ela o protegia, que estava disposta a desafiar o rei por ele. Enquanto esse pacto tomava forma na penumbra, Malik trabalhava alheio à magnitude do perigo que se erguia sobre ele. Nas cozinhas, o calor dos fornos arrancava-lhe um suor espesso, e suas mãos, calejadas por anos de trabalho, moviam cântaros de água fervente com precisão e força. Mas embora seu corpo estivesse na labuta, sua mente regressava à imagem de Aurélia na sala dos tapeçarias, com aquele fio invisível que parecia puxá-lo mesmo agora. Não era amor ainda, era uma inquietação, um reconhecimento, a certeza de que algo em sua vida, por anos linear e silenciosa, havia mudado de direção. Aurélia, em seus aposentos, também pensava nele. Não como se pensa num amante, mas como se pensa numa fenda numa parede de pedra, algo pequeno, quase invisível, mas que com o tempo poderia derrubar todo um muro. Sentia uma estranha mistura de medo e curiosidade, de repulsa e atração. Não podia permitir-se imaginar um futuro onde aquele olhar se repetisse e, no entanto, imaginava. A figura de Malik carregando água, o modo como desviava o olhar com um respeito que não encontrava nem nos cavaleiros da corte, o som grave de sua voz ao adverti-la de que não deveria estar ali, tudo voltava como um eco que não sabia calar. Nessa noite, enquanto o palácio dormia, Ramiro começou a mover-se nas sombras. Sabia onde encontrar Malik, sabia quais rotas ele tomava, quais corredores ficavam vazios a certas horas. Conhecia, inclusive, o momento exato em que o escravo saía ao pátio dos fundos para descartar os restos do dia e encher novamente os baldes para a manhã seguinte. E nesse instante, com o céu encoberto e o ar frio penetrando-lhe até os ossos, Malik ouviu um som que não fazia parte da rotina, um roçar metálico, uma mudança sutil no peso do silêncio. Algo, ou alguém, se estava ali. O que aconteceu depois seria a primeira tentativa, fracassada, de apagar sua existência do palácio. E a primeira prova de que Aurélia estava disposta a arriscar muito mais do que acreditava para protegê-lo. A noite no reino de Terra Branca tinha um silêncio pesado, como se a neve que cobria os telhados e torres absorvesse até o último som. O pátio dos fundos da ala de serviço estava quase totalmente às escuras, apenas uma lamparina de óleo, mal pendurada num gancho enferrujado, projetava um círculo trêmulo de luz sobre o chão de pedra. Malik, com a camisa colada ao corpo pelo trabalho do dia, arrastava 2 baldes que tilintavam com a água gelada do poço. Sua respiração formava nuvens que se desfaziam no ar, e cada passo parecia ressoar alto demais naquele silêncio estranho. Estava acostumado à rotina noturna. Nesses momentos, o palácio não passava de um esqueleto adormecido, corredores vazios, portas fechadas, um eco que lhe fazia companhia como única presença. Mas naquela noite algo estava fora do lugar. O ar tinha um peso diferente, como se alguém o observasse sem se mover. Parou e inclinou a cabeça. Foi então que ouviu um roçar metálico, leve, mas inconfundível, como o sussurro de uma lâmina sendo desembainhada. Não viu Ramiro de imediato, o homem era uma sombra colada à parede, invisível exceto pelo brilho fugaz de um fio de aço. Quando finalmente o distinguiu, Malik sentiu despertar um instinto antigo, o mesmo que já lhe salvara a vida em mais de uma briga nos mercados de escravos, da certeza de que não deveria virar as costas nem fugir, mas medir o perigo. Ramiro deu um passo à frente, o rosto apenas tocado pela luz. Tinha uma expressão que não era de ira nem de ódio, mas de eficiência.
Era o gesto de um homem que já fizera aquilo vezes demais e para quem não passava de mais um serviço. Você não faz ideia de quem quer vê-lo morto, murmurou, e sua voz tinha a calma de quem sabe que, no fim da conversa, o outro já não estará vivo. Malik não respondeu. Os baldes de água, que ainda segurava, tornaram-se um peso inútil, e ele os deixou cair com um golpe seco que salpicou o chão. O que Ramiro não sabia era que, embora Malik não portasse armas, não era estranho à violência, sua vida antes do palácio fora um desfile constante de lutas por um pedaço de pão, por um canto para dormir, por mais um dia de ar nos pulmões. O primeiro ataque foi rápido, um corte direto na lateral. Malik desviou por instinto, e a lâmina passou roçando o tecido de sua camisa. Sentiu o frio do metal a um suspiro da pele. Girou sobre si mesmo, buscando algo que pudesse usar como defesa, e suas mãos encontraram a alça de um dos baldes de madeira. Ergueu-o a tempo de bloquear um segundo golpe. O metal chocou-se contra a madeira, arrancando uma lasca que voou e lhe roçou o rosto. A luta, embora breve, foi feroz. Ramiro era rápido, mas Malik tinha a força de um homem que sempre usou o corpo como ferramenta. A luz trêmula da lamparina fazia cada sombra alongar-se e distorcer-se, transformando o pátio num tabuleiro onde qualquer movimento poderia ser o último. Foi então que, quando o combate parecia pender para o executor, uma voz cortou o ar como um chicote. Basta! Aurélia estava de pé no umbral que dava para o corredor interno, envolta num manto de veludo escuro que arrastava sobre a neve. Não usava coroa nem joias, apenas o brilho gelado de seus olhos. Ninguém soube, nem mesmo ela, depois, por que havia saído de seus aposentos àquela hora, mas o fato é que sua presença deteve a faca de Ramiro no ar. Volte para o seu buraco, Ramiro, ordenou ela, com um tom que não admitia réplica. Se voltar a levantar a mão contra um servo do palácio, a próxima bolsa de moedas será para pagar a quem lhe corte a língua. Ramiro, que já servirá sob ordens muito mais sanguinárias, hesitou pela primeira vez. Abaixou a arma sem dizer nada, mas em seus olhos ficou a promessa de que aquilo não havia terminado. Quando se foi, Malik ainda respirava ofegante. Aurélia deu um passo em sua direção, avaliando se ele estava ferido. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu perguntar, com a voz rouca, sem entender por que a mulher mais intocável do reino havia intervindo para salvá-lo. Porque ainda não é a sua hora de morrer, respondeu ela, e em seus lábios essa frase soou menos como um consolo e mais como um aviso. O que nenhum dos dois sabia então era que aquele instante, aquela noite gelada no pátio, seria o verdadeiro ponto sem retorno. Porque, a partir dali, protegê-lo deixaria de ser um impulso e se tornaria uma decisão. Uma decisão que colocaria à prova a lealdade, o amor e o próprio trono. O amanhecer no reino de Terra Branca chegou com um céu baixo e cinza, como uma manta pesada que esmagava telhados e torres. O frio entrava por cada fresta do palácio, mas naquela manhã, para Malik, o gelo não estava no ar, e sim no pensamento que não o deixava em paz desde a noite anterior. Não conseguia afastar da mente a imagem de Aurélia atravessando o pátio como uma sombra majestosa, interpondo-se entre ele e uma faca destinada ao seu flanco. Já a tinha visto nas cerimônias, cercada de nobres, tão distante quanto uma constelação no céu, mas nunca pensara que seu olhar pudesse cruzar com o dele, e muito menos que esse olhar se colocaria entre ele e a morte. No entanto, naquele momento, enquanto esfregava as lajes de um corredor vazio, Malik percebeu algo que o inquietou mais do que o fio de Ramiro. Aurélia o havia salvado, sim, mas sua salvação o colocará num lugar perigoso. No palácio, a gratidão de uma rainha podia ser tão mortal quanto o seu desprezo. Uma dívida com ela era, na verdade, uma corda que o prendia, e essa corda agora pendia sobre um abismo. Aurélia, por sua vez, passou a manhã na sala dos tapeçarias, fingindo interesse nos registros do tesouro que o mordomo real lia em voz alta. Cada palavra chegava-lhe como um murmúrio distante, afogada pelo eco de seus próprios pensamentos. Não conseguia afastar da mente a tensão no rosto de Malik quando ergueu o balde para se defender, nem o brilho perigoso nos olhos de Ramiro antes de se retirar. Sabia que a ameaça não havia terminado. Sabia também que havia cruzado uma linha, e proteger um servo não era próprio de uma rainha, muito menos um escravo. A rainha-mãe, Isadora, encarregou-se de lembrá-la disso poucas horas depois. Entrou no salão sem se anunciar,
como sempre fazia, arrastando consigo o aroma do seu perfume amadeirado e o som firme dos seus passos. Você cometeu um erro, disse sem preâmbulos, inclinando-se apenas um pouco na direção da nora. E neste palácio, os erros não desaparecem, multiplicam-se. Aurélia não fingiu ignorância. Se está se referindo à noite passada, não me arrependo. Isadora soltou uma risada seca, como o estalo de um galho. Não me surpreende. A juventude confunde ousadia com força. Mas neste reino, minha filha, força é saber quando deixar que um peão caia do tabuleiro. As palavras ficaram suspensas no ar, mas Aurélia não recuou. Não podia explicar-se nem para si mesma por que havia interferido, mas sentia que o instinto que a levará a deter Ramiro era mais forte do que qualquer cálculo político. Nas horas seguintes, Malik foi chamado pelo mordomo com uma desculpa vaga e a rainha deseja vê-lo no jardim de inverno. Era um espaço afastado, coberto por um teto de vidro que aprisionava a luz cinzenta do dia e a filtrava sobre um leito de eras e pequenos arbustos. Aurélia estava ali, sem escolta, com um manto simples sobre os ombros. Você não devia ter enfrentado Ramiro sem pedir ajuda, disse ela, embora ambos soubessem que não havia tempo para isso. Não tive escolha, respondeu Malik, e em sua voz não havia insolência, mas uma verdade simples, a mesma que guiava qualquer um que aprenderá a sobreviver. Houve um silêncio breve, não incômodo, mas tenso. Aurélia pegou um pequeno fruto de uma bandeja de prata, um figo, escuro e brilhante, que destoava no meio do inverno. Partiu-o com cuidado e ofereceu metade a Malik. Ele hesitou, mas aceitou. Não foi um gesto casual, no reino de Terra Branca, compartilhar um figo era uma tradição antiga, símbolo de confiança selada em privado. Aqui dentro, disse ela, olhando para as paredes de vidro, nada é o que parece. Nem as flores crescem sozinhas, nem as pessoas sobrevivem sem alianças. Malik não respondeu, mas compreendeu que aquele fruto era mais do que alimento, era um convite, um aviso e um pacto, tudo ao mesmo tempo. No entanto, o que nenhum dos dois sabia era que aquele gesto, tão silencioso e aparentemente inocente, acenderia um boato que, como o fogo sob a neve, encontraria caminho até a superfície. A partir daquela tarde, começaram os olhares prolongados das donzelas, os cochichos nas cozinhas, os passos que se interrompiam quando eles cruzavam um corredor. Ainda não era um escândalo, mas o murmúrio estava se formando e, num palácio onde cada segredo era uma arma, o murmúrio era a centelha que precedia o incêndio. O que ainda não haviam descoberto era que, longe da vista de ambos, alguém já soprava sobre essa centelha para transformá-la em chama. E essa chama, quando acendesse, não se apagaria sem deixar cinzas no trono. As horas seguintes àquele encontro no jardim de inverno transcorreram com a aparente calma de um dia comum no palácio, mas, na realidade, sob essa superfície, algo estava se movendo. Os corredores pareciam mais estreitos, os olhares mais longos, e cada sussurro que flutuava no ar carregava o eco do mesmo nome repetido em voz baixa, de Malik. Era um nome que, até então, passava despercebido, um som sem importância na engrenagem monótona do serviço real. Agora, no entanto, adquiria um peso estranho, carregado de insinuações e advertências. Na cozinha, as criadas comentavam entre sussurros, intercalando risos falsos com gestos de cumplicidade. Nos estábulos, os moços trocavam olhares rápidos quando Malik passava carregando baldes de água. Até nos salões altos, onde a nobreza desfilava com passos calculados, já haviam chegado as primeiras versões distorcidas do gesto da rainha. Alguns afirmavam que Aurélia havia intercedido porque Malik lhe lembrava alguém da infância, outros, que o fizera por puro capricho, como quem resgata um objeto raro e o guarda longe da poeira. Aurélia percebia essa mudança com uma mistura de desconforto e determinação. Viverá tempo suficiente entre as paredes do poder para reconhecer o cheiro de um boato nascente, era doce no início, como fruta recém-colhida, mas, em questão de dias, fermentava e se tornava ácido, impossível de conter. Ainda assim, não fez nada para detê-lo. Não porque o desejasse, mas porque intuía que qualquer tentativa de sufocar as falas seria interpretada como confirmação. E, naquele ponto, a discrição era sua única defesa. Malik, por sua vez, não era ingênuo.
Crescerá entre correntes e entendia melhor do que ninguém que a atenção era uma lâmina de 2 gumes e podia cortar as amarras, mas também degolar quem se aproximasse demais. No entanto, o que o inquietava não eram os murmúrios do povo ou da criadagem, mas a sombra constante de Ramiro. Desde a tentativa fracassada no corredor, o homem se mantinha à distância, mas Malik sentia sua hostilidade como se sente a pressão de uma tempestade no ar, invisível, mas inegável. Foi nesse contexto que apareceu Tia Remédios. Ninguém sabia ao certo sua idade, mas suas mãos, cheias de cicatrizes e rugas, falavam de décadas servindo à corte. Era encarregada da rouparia real, um ofício que lhe dava acesso aos aposentos mais íntimos e aos segredos mais bem guardados. Numa tarde, enquanto Malik recolhia lenha junto à sala de costura, ela o deteve com um toque leve no braço. Nem todos os muros deste palácio são feitos de pedra, murmurou, sem olhá-lo diretamente. Alguns são feitos de ouvidos, e esses são os mais perigosos. Malik não respondeu. Não era necessário, sabia que ela falava da rainha, mas também dele próprio. Tia Remédio suspirou e continuou. Às vezes, filho, as rainhas não precisam de inimigos para cair. Só precisam que alguém as olhe como você olha. Essas palavras o acompanharam por dias, como um eco que se repetia até nos sonhos. Não podia negar que algo havia mudado dentro dele desde aquele olhar no corredor, desde aquele figo partido no jardim. Mas também não podia ignorar o aviso, e naquele reino, um gesto tão simples podia se tornar a corda que enforcaria ambos. Enquanto isso, Aurélia começava a sentir um tipo diferente de vigilância. Não era habitual, exercida pelas donzelas sob ordens da rainha-mãe, nem a imposta pelo protocolo real. Era mais sutil, mais pessoal, como se cada passo que desse estivesse sendo medido por alguém que esperava vê-la tropeçar. E, embora fingisse não notar, sabia que esse alguém estava mais perto do que imaginava. O momento de maior tensão chegou na noite anterior à cerimônia das rosas, uma tradição centenária na qual a rainha devia percorrer o pátio central distribuindo flores ao povo como símbolo da união entre a coroa e seus súditos. Era um ato puramente de aparência, mas seu peso simbólico o tornava um dos eventos mais comentados do ano. Nessa noite, enquanto Aurélia ensaiava os gestos e a ordem do percurso, Malik foi chamado ao pátio sob o pretexto de ajudar com as decorações. Quando seus olhares se cruzaram ali, entre as sombras das tochas e o murmúrio distante dos servos, nenhum dos dois disse nada. Não era preciso, o silêncio estava cheio de um reconhecimento tácito, um pacto sem palavras que ambos sabiam que teria consequências. Ao longe, no alto da galeria, um par de olhos os observava com uma mistura de paciência e cálculo. Eram os olhos de alguém que não pretendia intervir ainda, mas que já havia decidido quando e como faria. Ao amanhecer, quando os sinos anunciassem o início da cerimônia, essa pessoa daria o primeiro passo. E, quando o fizesse, nada poderia voltar atrás. A manhã da cerimônia das rosas amanheceu envolta por uma névoa espessa que parecia infiltrar-se por cada fresta do palácio. O ar estava impregnado de um frio úmido que gelava até os ossos e, no entanto, nos corredores, a atividade era frenética. Servos corriam levando cestas cheias de flores, as donzelas dobravam e redobravam as pregas dos vestidos cerimoniais, e os guardas revistavam repetidas vezes o perímetro do pátio central. Tudo parecia fazer parte de uma coreografia cuidadosamente ensaiada, mas, sob essa harmonia aparente, cada passo escondia a tensão de um evento que não era apenas tradição, mas campo de batalha política. Aurélia encontrava-se em seus aposentos, de pé diante de um espelho tão alto quanto uma porta. Vestia um vestido de seda branca bordado com fios dourados que desenhavam na trama delicados ramos de oliveira. Era um desenho concebido para inspirar paz e pureza, mas para ela pesava como se fosse feito de chumbo. Enquanto uma donzela ajustava a coroa sobre sua cabeça, Aurélia não pôde deixar de notar como, atrás do reflexo, a figura de Isadora permanecia imóvel, observando-a em silêncio. Não havia palavras, mas, naqueles segundos de quietude, a rainha-mãe transmitia uma mensagem clara: tudo o que fizer hoje, minha filha, será visto e julgado. No pátio central, Malik carregava as últimas ânforas com água fresca para manter as rosas vivas até o momento da entrega. Sua camisa simples e suas mãos úmidas passavam despercebidas para a maioria, mas não para todos.
Ramiro, apoiado numa das colunas, seguia cada um de seus movimentos com um olhar carregado de algo mais que desconfiança. Não era simples ódio, ou havia nele a certeza de que Malik representava uma ameaça que deveria ser neutralizada, não pelo que era agora, mas pelo que poderia vir a ser se a rainha continuasse a olhá-lo daquela maneira. A multidão começou a se reunir além das grades de ferro forjado que separavam o povo do pátio. Camponeses, comerciantes e soldados misturavam-se num murmúrio que crescia como uma maré. Do alto das galerias, os nobres acomodavam-se em seus assentos, envoltos em peles para proteger-se do frio, trocando comentários quase inaudíveis. Alguns sorriam com cortesia, outros cochichavam com o senho franzido, mas todos sabiam que aquela não seria uma cerimônia como as anteriores. Quando os sinos do meio-dia ressoaram, as portas da ala norte se abriram, e Aurélia surgiu ladeada por 2 guardas. O silêncio que seguiu à sua entrada foi absoluto, como se até o vento tivesse parado para vê-la. Seus passos eram lentos, calculados, cada um acompanhado pelo suave roçar do vestido contra a pedra. Malik, posicionado no fim da fileira de cestas, não tirou os olhos dela, embora tentasse disfarçar inclinando a cabeça como exigia o protocolo. No meio do percurso, Aurélia pegou a primeira rosa e inclinou-se para uma menina que estava na primeira fila. Foi então que aconteceu. Um ruído seco, um deslize quase inaudível, e uma das ânforas tombou, derramando água sobre as lajes. Malik, que estava a poucos passos, moveu-se instintivamente para evitar que Aurélia tropeçasse, estendendo um braço que envolveu sua cintura e a segurou com firmeza. A imagem foi clara, o escravo negro tocando a rainha, em público, diante de nobres, guardas e povo. Um murmúrio elétrico percorreu o pátio. Alguns espectadores se levantaram, outros viraram a cabeça em busca da reação de Isadora, que permaneceu sentada, com um meio sorriso que não era de aprovação, mas de cálculo. Ramiro, por sua vez, deu um passo à frente, como se estivesse pronto para intervir, mas algo no olhar de Aurélia o deteve. Ela, em vez de se afastar de Malik com gesto indignado, virou-se para ele e segurou seu braço por um segundo a mais do que o necessário. Não sorriu, mas também não o repreendeu. Foi um gesto mínimo, quase imperceptível para quem não soubesse lê-lo e, no entanto, aquele segundo adicional tornou-se a centelha que incendiou o fogo dos boatos. Quando a cerimônia terminou, as rosas haviam sido entregues, mas o ar já não cheirava a flores, e sim a algo mais denso, mais perigoso. O contato havia sido breve, mas o eco daquele instante ressoaria durante semanas nos corredores, nas cozinhas, nas praças. Naquela mesma noite, enquanto a corte se recolhia, alguém entrou nos aposentos de Ramiro com um envelope lacrado. Dentro dele, uma única frase escrita com tinta preta: "Vá amanhã, haja". A noite deslizou sobre o reino de Terra Branca como um manto de veludo negro, cobrindo as torres do palácio e apagando, pouco a pouco, os murmúrios que ainda flutuavam no ar após a cerimônia das rosas. No entanto, nem todos dormiam. Nos aposentos mais afastados, onde a pedra exalava umidade e as tochas projetavam sombras longas nas paredes, o som de passos calculados rompia a quietude. Ramiro, o homem em quem Isadora confiara mais de uma vez suas tarefas mais delicadas, estava sentado a uma mesa baixa, afiando lentamente o fio de uma adaga. Não era uma faca qualquer, mas sim curta, equilibrada, feita para um golpe rápido e mortal. A luz trêmula da vela arrancava reflexos prateados do metal, e cada vez que a lâmina girava em suas mãos, seu olhar adquiria uma frieza que não deixava espaço para a dúvida. Não era um homem que agia por impulso, para ele, cada ação precisava ter um propósito. E, naquela noite, o propósito havia chegado escrito em tinta preta: "Vá amanhã, haja". Em outra ala do palácio, Aurélia estava em seu quarto, mas não descansava. Sentada junto à janela, com as cortinas fechadas apenas o suficiente para que a luz da lua se filtrasse num feixe suave, revisava mentalmente cada olhar, cada sussurro que havia captado durante a cerimônia. Sabia que o gesto com Malik, aquele instante em que suas mãos se encontraram diante de todos, não havia passado despercebido. Sentia que, nos muros que a cercavam, começavam a se tensionar fios invisíveis que aprendiam não apenas a ele, mas a um destino que nem sequer conseguia imaginar com clareza. Malik, por sua vez, estava nos estábulos, terminando as tarefas que assumirá para evitar ser chamado a servir nos corredores internos naquela noite.
Era sua maneira de se proteger e permanecer em lugares onde sua presença passasse despercebida. No entanto, essa precaução não conseguia apagar da mente o instante em que sua mão tocará a cintura de Aurélia. Não havia sido um ato premeditado, mas a sensação persistia, como se sua pele ainda guardasse o calor dela. E, junto a esse calor, um medo denso, quase físico. Malik não era ingênuo. Conhecia muito bem o preço de cruzar limites que a lei e o sangue haviam traçado com ferro. Enquanto o palácio respirava em seu sono inquieto, Isadora não dormia. Em seus aposentos, iluminados por várias lamparinas de óleo, revisava documentos e cartas, embora sua mente não estivesse nos números nem nos selos, mas no que havia presenciado. Não precisava de mais provas, a ligação entre sua nora e o escravo não era uma simples ilusão. Era real, palpável, e, se não fosse cortada pela raiz, cresceria como uma trepadeira que acabaria sufocando tudo o que ela protegera durante décadas. Em seus olhos brilhava algo mais que determinação, era o reflexo de um medo antigo, o medo de perder o controle. Perto da meia-noite, o som suave de uma campainha rompeu a calma do corredor que conduzia aos aposentos reais. Uma criada leal a Isadora deixou sobre uma mesa um pequeno embrulho envolto em tecido escuro. Dentro dele, junto a uma adaga gasta pelo tempo, havia um pedaço de papel com um nome escrito, de Malik. A madrugada trouxe consigo um silêncio ainda mais espesso, como se até as paredes do palácio intuíssem que algo estava prestes a acontecer. Nas sombras, Ramiro repassava mentalmente o trajeto que o levaria das cozinhas até os corredores onde Malik costumava dormir. Não se tratava de um confronto aberto, o que deveria fazer seria rápido, limpo e definitivo. Mas, em outra parte do palácio, Aurélia, incapaz de conciliar o sono, levantou-se da cama e, guiada por um impulso que não compreendia totalmente, tomou um manto leve e dirigiu-se aos corredores mais silenciosos. Não buscava ninguém em particular e, no entanto, seus passos a conduziam exatamente para o lugar onde, naquele mesmo instante, Ramiro se preparava para selar um destino. O choque daqueles dois caminhos, um nascido do instinto, o outro da intenção calculada, era inevitável. A única questão era quem veria quem primeiro e quem agiria antes. A penumbra do corredor parecia um rio parado, escuro e denso, onde cada sombra era um redemoinho capaz de engolir qualquer um. O eco dos passos de Aurélia, abafados pela pedra fria, misturava-se ao som seco de um coração que não conseguia acalmar. Não levava lamparina, confiava na luz da lua que, filtrando-se pelas frestas das janelas, desenhava faixas prateadas no chão. Sua respiração era suave, mas não o suficiente para que deixasse de sentir que cada expiração ressoava demais no silêncio daquela hora. A poucos metros, oculto atrás de uma coluna que projetava uma sombra perfeita, Ramiro aguardava. Suas mãos, cobertas por luvas finas, seguravam a adaga com o equilíbrio de um artesão, com a mesma delicadeza com que um pintor segura o pincel antes de traçar o primeiro risco que dará sentido à obra. Não pensava em Malik como um homem, nem mesmo como um inimigo. Para ele, era um obstáculo que precisava ser removido. E obstáculos não despertam compaixão, apenas precisão. Malik dormia em um pequeno quarto junto à área de serviço, envolto em uma manta áspera que não conseguia isolá-lo do frio que se infiltrava pelas paredes. Seu sono, embora profundo, estava cheio de imagens confusas, o rosto de Aurélia iluminado pelas tochas da cerimônia, o toque fugaz de suas mãos, a sensação, se estranha, quase dolorosa, de que naquele contato havia mais do que curiosidade. Não sabia que, naquele instante, a distância entre a vida e a morte para ele se media em passos. Aurélia avançava sem rumo definido, mas, a cada passo, a atração pelos setores mais afastados do palácio aumentava, como se um fio invisível a puxasse para um lugar que sua mente não escolhera, mas seu coração sim. Não buscava falar, nem mesmo ver, buscava sentir aquela presença que, desde que se cruzaram, tornará-se impossível de ignorar. Ramiro ouviu o leve rangido de uma tábua e tensionou os músculos. Não era Malik ainda, sabia pela cadência dos passos, demasiado leves, demasiado controlados. Espiou e viu, através da penumbra, a silhueta esbelta de Aurélia aproximando-se. Seu senho se franziu. Não previra sua presença. E, pior, a presença dela significava atraso, risco, complicação. Mas, na mente de um homem como ele,
complicação não era motivo para recuar, era motivo para ajustar. Aurélia dobrou um corredor e a viu. A porta do quarto onde Malik dormia estava entreaberta, apenas um dedo de espaço, suficiente para deixar escapar uma linha de sombra mais escura que o resto. Sentiu algo se contrair dentro de si, um pressentimento tão intenso que parou de andar imediatamente. Não ouvia nada, mas o silêncio em torno daquela porta era diferente, como se o ar lá dentro estivesse preso, esperando uma explosão. Foi nesse instante, nesse espaço mínimo entre a dúvida e o impulso, que tudo se precipitou. Ramiro, movendo-se como um predador, saiu das sombras e deslizou até a porta com a adaga pronta para entrar. Mas não contava que Aurélia, guiada por um instinto mais rápido que qualquer pensamento, o interceptasse. A adaga caiu no chão com um som seco, ricocheteando na pedra. Malik, despertado pelo ruído e pela agitação que sentiu antes de abrir os olhos, se ergueu e viu a cena, Aurélia bloqueando a entrada contra um homem que reconheceu, e o brilho metálico de uma arma no chão. Não perguntou. Não hesitou. Em 2 passos estava junto dela, colocando-se entre ambos com a determinação de quem não teme morrer se for para proteger aquilo que ama. O confronto durou segundos, mas, nesses segundos, disseram-se coisas que não precisavam de palavras. Ramiro compreendeu que não poderia cumprir a ordem sem atravessar primeiro a rainha. Aurélia entendeu que seu vínculo com Malik já havia ultrapassado qualquer fronteira imposta, e Malik soube que não havia mais volta. O barulho atraiu guardas, e Ramiro, cercado, foi forçado a recuar enquanto Aurélia mantinha sua mão entrelaçada à de Malik, como uma âncora que impedia o momento de se desfazer. Isadora, ao saber do ocorrido, entendeu que seu plano havia fracassado e que aquilo que tentava evitar fora selado, não com um ato oculto, mas com um gesto público, visível, impossível de apagar. Naquela mesma noite, nos jardins banhados pelo frio da madrugada, Aurélia falou a Malik com uma voz que nunca usará com ninguém, firme, segura, mas carregada de ternura. Disse-lhe que não permitiria novamente que alguém decidisse por eles. E, quando o beijou, não foi um beijo de impulso, mas uma declaração de guerra contra tudo o que o mundo tentará separar. O que veio depois, a gravidez, o escândalo, a rebelião de alguns e a rendição de outros, seria matéria de lenda. Mas, naquele instante, sob as estrelas, o único som que importava era o de 2 corações que, contra toda a lógica, batiam como um só. Esse foi o momento em que a história deixou de pertencer apenas a eles e se tornou o começo de um novo reino. Se esta história acendeu algo em seu coração, deixe seu gostei. Escreva nos comentários a palavra renascer para sabermos que você fez parte desta jornada até o fim. Compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e inscreva-se no canal para mais histórias que acariciam a alma e despertam a esperança.